Muito bem. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre uma mensagem que diz, que está em Lucas 5, versículo 37 a 39. Abra sua Bíblia aí, Lucas 5, 37 a 39. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Hoje nós vamos falar sobre odres novos. Odres novos. O que seriam odres? Odres, na época, lá no Oriente Médio, algumas tribos, elas são meio roots ainda, sabe? Então, come com a mão, quer dizer, não que você coma com o pé, mas não comem com talheres, né? As pessoas são de formas, vivem de formas bem primitivas, não sei se é assim que eu posso dizer, mas às vezes você vê que eles não têm celulares, às vezes eles jamais ouviram falar do nome de Jesus. E esses povos, eles são nômades e em alguns momentos eles precisam fazer o seu vinho. Como é feito esse vinho? Você pega um carneiro, qualquer animal, você vai arrancar a cabeça dele, com muito cuidado pelo pescoço, você tira todas as vísceras, você corta as patinhas, você amarra todos os buracos possíveis e deixa só um aberto. Por quê? Porque esse novo Tupperware, né? Ou o novo Stanley, né? Todo mundo sabe o que é um Stanley? Né? Ele vai receber o vinho. E por que Jesus fala do vinho, do odre novo e do odre velho? Eu vou te explicar. O odre novo, ele tem elasticidade. O couro do bicho ainda está maleável, né? Então o que acontece? Quando o bichinho come muita grama, o que acontece? Ele incha. Quando ele começa a ficar com fome, vai murchando. Dessa forma, as pessoas também utilizam do corpo desse animal para que o vinho ele comece a fermentar. Quando ele fermenta, eu não sou bom de química, é química, vocês vão ver que eu acertei agora. E o vinho libera gases. Quando libera gases, ele começa a expandir o odre. Se o odre ele é muito velho, ele perde essa propriedade de elasticidade. E aí por isso que Jesus fala assim, se você colocar vinho novo em odre velho, o que vai acontecer? O vinho vai começar a expandir e ele vai arrebentar, literalmente, o odre velho. E ele vai perder o odre e o vinho. Ele vai ficar na fossa. Vai ficar ruim. Então, Jesus, ele sempre trouxe, na verdade, essa ilustração para que nós entendamos que o odre, para conter o novo, ele precisa ser novo também. E o que isso diz a nosso respeito? Já parou para pensar que às vezes a sua vida ela está sossegada e de repente ela começa... sabe aquele dia que você acorda e quando você termina o dia você fala assim, podia não ter vivido esse dia, sabe? De tanta pressão que você leva, como diriam, né? É a vida com emoção. A gente gosta de falar que a gente gosta de vida com emoção, mas quando a emoção chega, meu Deus, o que eu pedi para Deus? Mas o processo de expansão, de expandir
é aquilo que Deus começa a lidar dentro dos nossos corações. E nós somos os odres que Deus quer depositar algo dele em nossas vidas. A minha pergunta é, nós somos os odres novos ou velhos? Pergunta para refletir. Ou você pode ser meio a meio, né? Não sei. Mas hoje nós queremos sair com a consciência de que nós vamos pedir para o Espírito Santo nos dar um reconhecimento que nós precisamos ser odres novos. Por quê? Porque nós queremos expandir. Quando você expande, Deus fala assim, dá para pôr um pouquinho mais aqui. Sabe? Sabe aquela sensação dos cultos que você recebeu? Nossa, estou cheio de Deus. E Deus olha para baixo e fala assim, dá para pôr mais. Que nem hoje na reunião de pré-eleição dos nossos voluntários. A gente começou, né? Sabe aquele carro álcool, né? Vem devagarzinho, pá. Aí começou a oração, eu falei assim, vamos aquecer também o físico, vamos começar a andar. Aí começou a andar. Aí começou a orar, o negócio começou a ferver. Aí eu falei, tá ficando bom. E a galera começou a entrar na vibe. É vibe, né, que jovem fala? Vibe. Eu pareço jovem, viu? Mas estou na vibe. E aí o negócio começou, e Deus começou a liberar o seu espírito, as palavras de conhecimento, palavra de profecia, palavra de ânimo. E dito para que a gente pudesse também viver esses momentos aqui dentro do culto. Então, quando eu estamos dispostos e disponíveis para o Espírito Santo, nós colocamos à disposição como odres novos e diz assim, Deus, pode esticar um pouquinho mais, vamos lá. Sabe, na sua academia, quando você está com aquele seu halter de 2 quilos, sempre tem um começo, gente. Não é? 2 quilos. Aí você olha no espelho, tem uns posts que o pessoal fala que tem que tirar foto, porque senão o braço não cresce. Né? Aí você fala, hoje eu vou superar meus limites, 2,5 kg. E vai. Daqui 2 meses, você fala assim, 2,5 kg já é muito. Não, muito pouco, vou botar mais um pouquinho, 2,800. A gente dá risada, mas se a gente parar para entender, nossa vida espiritual, nossa musculatura espiritual é dessa maneira, sabe? Sabe aquele dia, a sua sensação que você explode em 3 segundos? E Deus quer, e você fala assim, Deus, me ajuda a explodir com um pouco mais de tempo. E você começa a explodir em 4 segundos. Uau! Você começou a evoluir na sua maturidade espiritual, né? Então, são momentos que nós começamos a parar e falar assim, Espírito Santo, me estica mais um pouquinho mais. Aquela célebre música, né, que eu aprendi aqui no Caminho Santo. Tem música que eu aprendo aqui, sabe? Eu ainda tenho lenha. Ainda não aprendi então. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Então, assim, tem mais, pode vir queimar. Sabe? Essa tem que ser a nossa atitude diária. Às vezes a minha filha fica cantando, eu ainda tenho fome, eu ainda. E eu fico olhando para ela assim, nem sabe o que está falando. Mas quando você começa a perceber aquilo que ela está começando a executar no mundo espiritual, você fala assim, ela está entendendo sim. Nós precisamos ser esse odre novo para que Deus possa expandir nosso espírito, amém? Amém. Ao longo do tempo, Deus está sempre em movimento. Você já percebeu nisso? Quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito, ele se movia sobre a face das águas.
Quando ele tirou o povo do Egito, ele fez o quê? Ele pegou a caravana e botou eles para caminhar no deserto. E de vez em quando, essa caminhada no deserto, o que acontecia? A nuvem parava, eles paravam. Tinha dia que ficava meses, tinha momento que ficavam meses. Dia que ficava meses é difícil, né? Tinha momento que ficavam meses, tinha momento que era só um dia, 2 dias. E o pessoal pegava e continuava andando. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, ele também começou a andar, ter movimentação para quê? Para a conquista dos povos ao redor. Quando os apóstolos, eles como reformadores da história cristã, o que acontecia? Eles começaram também a andar nas circunvizinhanças para fazer o quê? O evangelismo, movimento. Quando acontece depois o adormecimento em 1900 e bolinha, a reforma protestante, movimentação. E aí a igreja católica fica doida com eles. Pelo amor de Deus, não é assim. Aí o movimento protestante diz assim, é assim, é pela graça. Deus está sempre em movimento. E Deus quer também que o nosso espírito sempre esteja em movimento. Amém? Você concorda com isso? Olha para o irmão do teu lado e diz, Deus quer que você esteja em movimento. E quando nós estamos em movimento, nós também somos aqueles que atraem os céus aqui na terra. A nossa vida e o nosso proceder, ela precisa ser sempre, venha o teu reino. Porque quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, a natureza espiritual, ela começa a permear a tua vida. Então, quando o Espírito Santo ele começa a permear a tua vida, Deus ele começa a ir muito além do que a sua igreja. Para pensar. Quando eu me movimentei para Jundiaí, de vez em quando eu parava e falava assim, eu acho que eu estou ficando louco. Porque eu cresci em uma só igreja, sempre com a imaginação assim, eu nunca vou sair daqui. Sabe? Não sei se você tem um pensamento, sabe aquele trabalho da hora, assim, nossa, eu nunca quero sair daqui, sabe? Assim, nem Deus nem me pede para sair daqui, pelo amor de Deus. Porque é muito bom esse emprego, sabe? E Deus, ele me tirou de um momento em que eu estava razoavelmente confortável e sabia quase os caminhos das pedras, sabe? Tudo é muito previsível, confortável e de repente eu paro e falo assim, Deus, eu acho que eu não preciso, mas se eu tiver aqui, me fala. E Deus fala assim, precisa aí. E isso foi um momento em que nossa família começou a declarar o reino de Deus em Jundiaí. Não sei quanto a vocês, mas eu me mudei para Jundiaí, eu amo Jundiaí, não sei porquê. Sério. Eu passo nas igrejas e falei, cara, essa igreja é da hora. E os caras, porque essa igreja... Não, mas é a igreja, é o corpo de Cristo. Tiveram poucas vezes que eu sentei com pastores aqui, né? E o pessoal sempre quer saber da minha igreja passada. Eu falei assim, cara, não é respeito de igreja, é respeito do reino de Deus. Deixa eu contar para você o que é o reino de Deus. É isso, aquilo. E os pastores falam assim, uau! Não estou dizendo que eu sou o supra-sumo, não. Mas é porque nós estamos entendendo que Deus está construindo algo no caminho santo. Não é porque nós queremos ser relevantes apenas, mas nós queremos fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Qual é o nosso objetivo?
é simplesmente se mover no sobrenatural e dizer para as pessoas: ei, Jesus ama você. Como nós aprendemos com o workshop, né? Jesus te ama. E muitas vezes essa frase, talvez insignificante ou tão automática para nós cristãos, Jesus te ama, né? E a gente começar a ter de fato amor pelas vidas para que elas possam entender. Deus está também se movendo em nossa família, né? Você começa a perceber, né? O que Deus já começou a fazer na sua família desde que você se encontrou com Ele. Às vezes a gente tem uns turbilhões na nossa vida, mas Ele não deixa de estar fazendo algo na nossa vida, não é verdade? Nos nossos trabalhos, né? O que muitas vezes acontece é que a gente tem sido levado para uma nova temporada de que reino de Deus, ele não está mais, na verdade nunca esteve, mas muitas vezes nós crentes, sabe a crentolândia? A crentolândia, ela acha que Deus está entre as quatro paredes daqui. Que tem que ter uma cruz lá em cima da igreja para dizer assim: aqui Deus está. E não, Deus está onde? Fala, em mim. Em mim. Ele está em mim. Então, vamos entender. Quando você vai para o shopping, onde que Deus está? Em mim. Quando você está no seu trabalho, onde que Deus está? Quando você vai para a Zara, onde que Deus está? Na Zara. Mas em mim. A questão é, quanto de esfera da presença de Deus você consegue emitir para que as pessoas digam assim: esse japonês tem alguma coisa diferente. É mais do que a loucura que ele parece ser. Sabe? E esse tem sido o nosso clamor e a nossa oração, para que cada um de nós, como indivíduos, como filhos de Deus, entendamos: existe uma movimentação que Deus quer fazer nessa cidade. Você crê? E você crê que Ele conta com você para isso? Muito bom. Nos nossos estudos, como é que Deus, será que Ele está regendo os nossos estudos? Quando alguns jovens vêm falar para mim: Esdras, você acha que essa profissão é boa para eu estudar? Muitas vezes eu falo assim: a profissão boa para você estudar é a profissão que Deus te deu de talento para você desenvolver suas habilidades e poder implementar o reino de Deus. Então tem algumas pessoas que falam: não, aqui no Brasil essa carreira não é muito promissora, não dá muito dinheiro. Eu falo para eles: cara, eu entendo isso que você está dizendo, mas nós precisamos também entender que o processo de destino de vida é muito mais do que uma carreira promissora e dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É algo que Deus quer que nós vivamos em plenitude. Então, aquilo que Deus está falando, o que Ele já te falou na verdade? Quantos têm promessas e profecias sobre sua vida? Levanta a mão. Quantos? Se não a maioria, todos. Nós temos promessas que Deus quer cumprir. Eu tenho também. E às vezes as profecias que a gente ouve até acha que é profetada, sabe? Não é possível. Está ficando louco. Eu não sou tudo isso. E tem coisas que Deus ele começa a falar nos nossos corações e começa a gerar trabalhos lá dentro do seu odre. Começa a dar uns certos gases. Mas ao mesmo tempo Ele está contando conosco porque nós conseguimos expandir. Nós conseguimos criar o vinho novo. Nos nossos relacionamentos também. Já parou para pensar que os seus relacionamentos, o reino de Deus também precisa entrar?
É muito interessante porque isso eu vou além de que a gente tenha que dar simplesmente o bom testemunho. Bom testemunho igual boa cidadania. Nós precisamos entender, e nós estamos nesse processo de que Deus está nos capacitando para vivermos o sobrenatural nos nossos relacionamentos também. Diga isso para o teu irmão: Deus está te capacitando, te expandindo. Quando Jesus disse, ou quando nós entendemos que nós temos um ministério, muitas vezes nós paramos e pensamos, eu quero ser, sabe aquela frase, ministério tempo integral? Quem já ouviu falar sobre isso? Ministério tempo integral. O que você trabalha? Ministério tempo integral. Eu vou dizer para você hoje à noite, você tem um ministério tempo integral. Eu tenho um ministério tempo integral. A gente só precisa entender qual é a estratégia de ministério de tempo integral. Repita comigo, eu tenho o ministério de tempo integral. Você tem, e eu também. Nós vamos descobrir cada vez mais. E isso vai ser algo fantástico, porque imagina você no seu trabalho. Fecha um pouco teus olhos. Imagina você no seu trabalho. Imagina você na sua escola. Imagina se de repente as pessoas começarem a ser visitadas pelo Espírito Santo nesse lugar. Agora você abre o olho e começa a olhar as pessoas ao seu redor. Imagina se todos esses pontos se tornarem pontos de avivamento em cada lugar da cidade. É disso que nós estamos precisando. E é isso que nós vamos atrás. Ministério. Esses dias eu ouvi sobre ministério e eu parei para recordar a primeira vez na minha época. A gente não tinha os voluntários. O termo bonito para a igreja era obreiro. E eu fui participar de uma reunião de obreiros. E a gente começou a ouvir falar, a primeira coisa que nós ouvimos foi: nós somos ministros do Senhor. Aí quando eu falo ministro, eu já me ajeitei na cadeira. Agora eu sou mais que obreiro, eu sou ministro. E o pastor falou assim para mim: sabe qual que é a origem ministro? Ministro é o que serve. Aí eu parei e falei assim: opa, peraí. Então tá dizendo que o cara da hora extra sou eu. Então, está dizendo que o primeiro cara a chegar sou eu e o último a sair sou eu. O cara que tem que ajudar mais sou eu. Por quê? Porque se você quer ser um bom ministro do Senhor, você tem que fazer o quê? Servir. Quanto mais oportunidade para eu servir, melhor ministro do Senhor é você. Então, quanto mais você tem oportunidades para falar do amor de Jesus, para ter relacionamento com as pessoas, entenda, você está desenvolvendo o teu ministério do tempo integral. Muito bom. Isso é muito legal, porque Deus, Ele está fazendo algo surpreendente que talvez a gente nem esteja entendendo. Quando nós tomamos a decisão de dizer sim para o Senhor, muitas vezes nós temos e ouvimos dentro da crentolândia que o inimigo vai se levantar. Cara, eu estou esperando para ele se levantar, porque também é expansão lá dentro do seu odre. É o desconforto que nós estamos prontos a pagar de preço. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você lembre, e eu estou sempre me lembrando,
além das muralhas que o diabo quer colocar sobre a sua vida, a gente precisa ter olhos para olhar além, porque quando nós olhamos além, nós podemos entender aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você está passando por dificuldades, passando por lutas, entenda. Eu quero que você entenda que não é que eu não estou nem aí para os seus problemas, tá? Eu entendo, mas eu quero que você entenda também que Deus tem muito mais além do que uma simples batalha na sua vida. Você já parou para pensar que ele diz que nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós já somos vencedores. É simplesmente você dar o passo em diante e sabe aquelas vezes você fala assim, nem sei se vai dar certo, sabe? Minha primeira vez quando eu ministrei uma pessoa possuída com espíritos maus, o diabo é muito interessante, porque parece que ele está do seu lado sempre, sabe, postando sua vida. E foi engraçado que a primeira vez que eu ministrei uma pessoa, ela falou assim, é você que toca aquele seu tecladinho, que canta aquelas musiquinhas. Eu falei assim, mano, que diacho é isso? E eu vou te falar, tá? Me trouxe certa intimidação. Mas ao mesmo tempo, sabe aquele limiar de intimidação e ao mesmo tempo assim, diabo, eu vou quebrar teu chifre. Sabe? E aí você tem que se recompor e falar assim, beleza, e dá vontade de dar um tapa na pessoa, né? Porque... Não, eu tenho que ser vulnerável, que às vezes... Não sei... E aquele negócio do Espírito Santo, não é contra carne nem sangue, Jesus. Não é. Eu juro que não é, Jesus. Você começa a fechar a mão, né? Ai mesmo. E na verdade, eu sei que Deus, Ele está fazendo coisas que quando nós entendemos que nós estamos recebendo o odre novo, nós começamos também a ter o olhar de Jesus sobre essa vida, sabe? Então, uma coisa que me marcou bastante na viagem, quando eu fui para a cruzada da Argentina, é que eles falam assim, nós precisamos ser rápidos porque as pessoas estão sofrendo. E então, a hora que a gente começa a ver essas situações, o Espírito Santo fala assim, você não está vendo essa pessoa sofrer? O que você precisa fazer? E é isso que nós precisamos ter sempre no coração. Repete comigo, Espírito Santo, aguce meus sentidos espirituais para ver o que estás fazendo em minha vida e através da minha vida. Você crê nisso? O Espírito Santo está aguçando os sentidos espirituais, sabe? Até estava conversando esses dias com relação a aguçar os sentidos espirituais, em que nós começamos a ter visualização daquilo que Deus está fazendo na atmosfera terrestre. Exemplo, tem uma cidade lá nos Estados Unidos que eles tiveram uma temporada de 100 anos de oração. 100 anos de oração, ininterruptas. E muitos dizem que quando você vai lá, você entra nessa cidade, você começa a sentir presença de anjos. Já parou para pensar como que é essa parada? Eu às vezes falo assim, nossa, próximas férias eu fico indeciso, né? Se eu vou para Disney ou se eu vou para ver os anjos. Aí a gente... Por quê? Porque na verdade tem muita coisa que o Espírito Santo ele está fazendo na face da terra e nós muitas vezes estamos assim, Deus me mostra, e Ele já está mostrando. O que é que os nossos olhos e os nossos sentidos espirituais estão sendo aguçados para podermos ver? E o ingrediente maior para a gente poder fazer todo
esse processo de expansão, de receber aquilo que Deus tem pra gente, é amor. Para pensar. É só amor. Eu tava meditando esses dias que lá na dispensação, eu vou explicar para você o que é dispensação, um parênteses aqui. Dispensação, segundo os teólogos, é um pedaço de tempo da história, que a gente começa a trazer alguns focos dentro de tudo isso. Por exemplo, criação, dispensação da criação, da inocência. Não existia pecado, inocência. Depois que o homem peca, ele entra numa outra dispensação, dispensação da consciência. Quando nós estamos na dispensação depois da lei, quando Deus determina as leis para Moisés, eu estava meditando que, exceto 2 mandamentos, Deus fala assim, não, parou para pensar? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não. E porque Deus, nesse processo, Ele queria mostrar para nós que, apesar de mandamentos, nós seríamos incapazes de cumprir todas esses mandamentos. Mas quando Jesus veio, qual que é o mandamento que Ele diz para a gente? Qual que é o primeiro mandamento? Amarás. E o segundo mandamento, qual que é? Amarás. Então Jesus, Ele trouxe a vida e trouxe amor para nós. Jesus, em João capítulo 13, versículo 34, se você quiser abrir, eu te espero. João capítulo 13, versículo 34. E 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Qual que é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amor, enquanto eu estava meditando para trazer essa mensagem, amor é uma doação. Gostar é receber. Agora, amar, você doa. Você doa tempo, você doa talentos, você doa aquilo que for preciso quando você ama. E quanto mais nós recebemos, né? Tem um versículo que diz, eu não anotei, mas ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Todo mundo conhece por quê? Tem morada que nos ajuda. Ele me amou primeiro. É isso aí. É. Por isso que eu não sou líder de adoração, viu? Vocês perceberam? Mas é tão importante a gente entender que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós naturalmente não temos amor. O amor de Jesus, o amor que é incondicional. E aí Ele derrama sobre mim, e aí porque você recebeu esse amor, você consegue amar a Deus. Pode pensar nisso. Ou seja, tudo vem por causa dele. E aí você fala assim, eu quero te amar mais. Sabe o que Deus fala? Então toma mais o meu amor. Sabe aquela brincadeira do pai e do filho assim, eu te amo mais. Não, eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Deus, Ele muitas vezes fala assim, eu te amo. Aí você tem a petulância de dizer, eu te amo mais. Aí Ele fala assim, toma mais. Eu te amo mais. Toma mais. Dessa forma é que nós temos que nos posicionar diante da presença de Deus. Sabe? Muitas vezes nós queremos
ter vida de relacionamento com Deus só falando para Ele. Já parou para perceber? Uma vez, eu vou contar essa história. Eu estava me preparando para tomar banho. E eu falei, Deus, eu quero te ouvir, Deus. E Deus falou assim, então fica quieto. Sabe quando você toma aquele choque de realidade? Deus, fala comigo. Então fica quieto. Aí eu fiquei quieto. Aí eu falei para Deus assim. Aí, sabe quando você cai na sua consciência e fala assim, mano, eu tô indo tomar banho e Deus quer falar comigo agora. Desculpa, mas eu não tomo banho com roupa. Então eu fiquei assim meio, e agora? Mas por que eu quero trazer essa figura? Porque Deus, Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que não importa onde você esteja, em que situação você esteja, Ele fala assim, cara, eu te amo. Eu quero que você entenda que eu te amo. E quando a gente é amado por Deus, é uma coisa que tem me falado muito esses dias. Nós não somos amados por Deus mais ou menos porque nós fazemos as coisas. Parou a perceber? Você não é mais amado por Deus porque você tem o título de obreiro. Você não é mais amado por Deus porque você é um worship leader. Você não é mais amado por Deus porque você segura um microfone aqui na frente. Sabia? E é por isso que nós temos a revelação de que eu sou o filho queridinho do papai. Fala para você mesmo. Eu sou o filho queridinho do papai. Ó, filha, né? É assim que nós somos. E é muito engraçado porque diversas vezes nós queremos achar que nós... Sabe, às vezes a gente quer fazer um malabares para achar que Deus vai olhar para nossa atenção. Sabe? Começa a pegar as bolinhas de tênis. Ah, agora eu vou ser mais especial, com faca. Agora eu vou vendar os olhos. Que nem aquele menino, né? Que queria impressionar o pai. Andando de bicicleta, ele... pai, sem uma mão. Passou. Aí depois ele voltava. Sem as duas mãos. Pai, sem as mãos, sem o pé. Aí passava. Pai, sem as duas mãos, sem os dois pés. Pá, o barulho. Agora eu tô sem os dentes. Às vezes a gente quer ser esse cara que quer chamar a atenção de Deus. Não é? Quer mais uma? Vamos lá. Essa é gospel, tá? Um dia um pastor, ele estava pregando. E ele falou assim... Jesus parou debaixo da árvore, olhou para cima e disse, Nicodemos, Nicodemos. Aí o obreiro falou assim, pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu. Nicodemos, Nicodemos, desce que esse é o lugar do Zaqueu. É velha, mas tá bom. Eu não posso me empolgar aqui porque normalmente eu tenho esse senso de humor, então... E as coisas do Senhor são sérias. A igreja, quando recebe esse amor, muitas vezes ela, no passar dos tempos, ela começa a se fechar dentro de si mesma. Já parou para pensar? Então, existem estatísticas que dizem que o cristão no primeiro ano, ele tem 20% de amigos cristãos, 80% não cristãos.
No segundo ano, essa taxa inverte. O que isso quer dizer para nós cristãos? Nós muitas vezes queremos viver fora do mundo. Esse termo da igreja, nós não somos do mundo. Na verdade, é o termo que Jesus diz, nós não somos desse mundo. Na verdade, ele pode dizer, né? Nós não. E muitas vezes, nós paramos para fazer o nosso grupinho ser o grupo que vai ser salvo. Então, se nós vamos ser salvos, não vamos nos contaminar. Fecha a porta. Não ouve música não gospel. A TV é a imagem da besta. Tinha um outdoor lá em São Paulo. Televisão é a imagem da besta. Você acredita nisso? Eu não acredito. E muitas vezes nós paramos e a gente começa a entender, cara, tem alguma coisa errada. Se Jesus nos chama como cristãos, como pequenos cristos, a gente começa a entender o que Jesus fazia quando ele estava na terra. Olha que interessante, Mateus capítulo 11, versículo 19. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus, ele era taxado pelas autoridades espirituais daquela época como amigo dos publicanos e pecadores. Eu aprendi semana passada que publicano é o judeu traíra, sabia? É o cara que cobra impostos dos judeus para passar para os romanos. E Jesus tinha misericórdia e sentava com eles. A gente começa a entender que Jesus, ele trazia o reino fora da sinagoga. Na verdade, ele quase não tinha espaço na sinagoga. Parou para pensar? Ele não era bem-vindo na sinagoga. Ora, comece a entender que Deus, ele não quer que a gente viva somente dentro da sinagoga ou dentro da igreja. Igreja não é lugar para você recarregar as suas baterias só, sabia? Igreja é o lugar para o exército de Deus ser equipado. Igreja é o lugar para que os santos se reúnam e daquilo que você desenvolveu durante a semana, você receba uma overdose de adoração extravagante a Deus. Igreja é o lugar onde nós aprendemos a viver comunidade, viver a família, os filhos de Deus. Ou seja, a família, toda a família, eu vou dizer com quase toda a propriedade, toda a família tem a sua tia doida ou tio doido. Não tem? Eu tenho na minha. Tem a tia que quer sempre mandar e fazer do jeito que ela quer. Não tem? Tem, na minha tem. Ela está no Japão, mas ela quer organizar o Natal aqui no Brasil. Você já parou para pensar nisso? Faz sentido. Gente, vamos ter o jantar de Natal. Quem que vai? Aí eu lendo assim, não está no Japão? Eu não vou no Japão. E a gente pergunta, tia, vai ser no Japão ou em São Paulo? Em São Paulo, claro. Ainda, né? Você recebe aquela resposta bem educada da tia. Sempre tem o primo que é o nerds. O meu primo, ele ia pra Disney com a canetinha no bolso, na golinha, sempre fazendo cálculos para otimizar o tempo para o maior número de brinquedos e atrações serem aproveitadas. Ele é o desenvolvedor do Sem Parar, sabe? Da etiquetinha. É meu primo, é o Nerds. Sério. Meu primo. Não sei se isso é orgulho, não é? Mas é meu primo. Doido. De tudo. Por que eu estava falando isso? Porque nós somos uma família. Você tem um irmão japonês meio doido.
Você tem. Irmão, olha pro irmão do teu lado, não fala nada. Faz aquela cara de pôquer. Tá vendo como ele é interessante? Diferente? E nós, recebendo esse amor de Deus, somos capacitados a amar essa pessoa do seu lado. Somos capacitados a nos doarmos em favor a Ele. Somos capacitados a cumprirmos com o propósito que Deus nos deu, que nós sejamos um. Quando nós fizermos o quê? Quando nós amarmos uns aos outros. Essa missão é difícil? Dificílima. Dificílima. Falo por mim. Tem hora que a gente entra no bife, na carne. Mas muitas vezes existe sempre aquilo que Jesus fala, aquilo que o apóstolo fala aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, graça é assim, você não merece, mas eu vou te dar. Você não merece o meu amor, mas eu vou te dar o amor que Jesus me deu para você. E é assim que nós temos que viver, em unidade. Amém? Amém. Olha para o irmão do teu lado e diz, me aguenta mais um pouquinho. E esse japonês também. Estou quase acabando. Em Isaías 60, versículo 1 diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a declaração de Deus para nós. Levanta, ei, você aí, levanta. Começa a brilhar a glória do Senhor que está dentro de você. Hoje, nós temos a decisão, ou a oportunidade de decidirmos que tipo de odre nós queremos ser. O expansivo, ou aquele velho durão que botou um pouquinho de mim, Deus, Ele quer fazer algo extraordinário. E muitas vezes nós começamos a nos analisar que quando existem avivamentos, muitas vezes as coisas saem do controle. Eu já vou avisando vocês, tá? Quando sair do controle aqui, você pode entender, está começando alguma coisa. Deus, Ele quer confundir as coisas sábias com as coisas loucas. As que não são, para confundir com as que são. Para que ninguém se glorie. Então, quando você começa a entender que Deus, Ele sempre está fazendo novidade de vida, existe uma frase que a gente ouve que o maior inimigo dos movimentos avivalistas são as pessoas que simplesmente querem ficar na zona de conforto. Hoje, eu quero incentivar e encorajar todos nós vivermos nessa zona de desconforto onde o Espírito quer estragar o nosso culto. Já parou para pensar que o Espírito Santo quer acabar com o nosso culto? Tem dias que eu já almejo, logo que eu mudei para cá, eu já almejo e falo assim, Deus, quero noites que de repente as noites elas não se acabem de tanta presença do Seu Espírito. Eu quero que já pensou, às vezes eu fico pensando, já pensou se a presença do Espírito Santo aparece aqui, os caras da administração vêm, vamos terminar essa reunião que tá muita coisa, já tá demais, já passou a hora. Vou cobrar extra. Pode cobrar extra. E entra aqui dentro também, pula aqui dentro das águas. De repente, de manhã, um helicóptero passar aqui em cima, tá acontecendo alguma coisa, tá dizendo aí que o Espírito Santo apareceu dentro desse hotel aqui. E venha. Se você não acha muito instigante, eu vou ter certeza que a hora que o Espírito Santo pegar a gente, você vai assim, mano, nunca pensei que esse negócio fosse tão doido. O pastor César, quando ele foi pego pelo Espírito Santo a primeira vez, sabe o que ele falou pra gente?
Não sei se ele já contou isso para vocês. Ele era de rave. Eu contando o podre dos outros, né? Eu vou contar meu podre, eu era mentiroso. Não, mas então, a questão é, quando o pastor César ele foi impactado pelo Espírito Santo, né, eu estive presente de vê-lo passando vexame, dando vexame. Só que a presença era tão intensa naquele lugar, ele parou, a hora que ele se recobrou, ele voltou pro pastor lá da igreja e falou assim, mano, isso daqui é melhor que bala. Bala, eu sei o que é bala, né? Juquinha, house, pra mim isso é bala. E aí ele falou assim, e ele descrevia, mano, minhas pupilas dilatam, eu fico em êxtase. E eu falando assim, esse cara é normal, né? Mas quando o Espírito Santo ele começa a pegar a gente de jeito, não tem nada que te tire a certeza de que é Ele pegando a gente. E o mais doido é quando a gente quer que Ele jamais termine aquele momento. Sabe? Esses momentos de adoração que a gente tem são intensos? São. Eu fico pensando, e se um dia essa intensidade não tiver fim? E se de repente a gente não tiver... A gente não der a oportunidade para o pastor pregar, porque ele quis vir e transformar o nosso coração com o amor dele. Eu quero que isso queime cada vez mais dentro dessa nossa igreja. Não é porque a gente quer ser a gente quer sair no Instagram, não. É simplesmente porque é o prazer de Deus fazer isso. E eu queria só colocar 3 pontos bem rápidos para a gente terminar, para você poder se analisar se você está sendo um odre novo. Primeiro, constância em conhecer a Deus. Sabe? A gente às vezes tem tantos anos de conhecimento, de estudo bíblico, de EBD, de teologia e por aí vai, mas a questão é, eu estou conhecendo, eu estou conseguindo descobrir novas facetas de Deus, sabe? Às vezes a gente tem uns platôs na nossa vida que a gente fala, mano, Deus não fala comigo Deus, fala comigo Deus. E às vezes é um processo que você está, sabe, esticando o seu odre para poder receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Salmo 84, versículo 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Que essa seja a nossa oração. Deus tem algo novo para nos revelar a seu respeito. Todo dia. E nem que seja o toque do seu amor. Sabe? Esses dias eu tenho sido visitado com o toque do amor de Jesus. Tipo, sabe quando Jesus chega para você e fala, eu te amo. Por quê? Porque Ele me ama. Isso é mais do que suficiente. Segundo, coração simples. Sabe? A gente tem que ser cristão descomplicado. Amém. Ele apareceu, acabou. Ele está aqui. Deixa de fazer essas coisas. Começa a fazer outras coisas. Não, Deus, espera aí. Não, deixa eu explicar para o Senhor. Algumas vezes a gente tenta explicar a Deus. Eu às vezes tento explicar para Deus. Não, Deus, então, é que assim, um prático. Eu sempre falo para Deus, Deus, usa a minha vida. Não sei se você já fez essa oração. Usa a minha vida para atingir as pessoas. Já fez essa oração? Já? Eu já. Nesse dia, Deus, usa a minha vida. Eu quero ser uma conexão dos céus aqui na terra para as pessoas. E quando eu tomava metrô lá em São Paulo, metrô você encontra de tudo. E quando você diz encontra de tudo, tem muita gente enferma. Gesso, mão enfaixada.
E aí o Espírito Santo fala assim, ei, você não quer ser usado? Olha aí, ó, oportunidade. E sabe como você quer explicar para Deus? Então, Deus, é que eu tenho que ser excelente no meu trabalho, sabe? Tem que chegar na hora. Se eu parar aqui, vai... E muitas vezes nós temos que entender o que é que o Espírito Santo ele quer fazer através da nossa vida. Então, olha para o teu irmão e fala, não seja complicado. Não seja complicado. Nós temos que ser como crianças. Jesus falou em Mateus capítulo 18, 3 e 4. E eu asseguro que se vocês não se converterem, se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Sabe, às vezes eu fico olhando a minha filha às vezes tem umas atitudes muito doidas, porque às vezes Deus ministra meu coração. Por exemplo, tem hora que ela pula de qualquer lugar e fala, pai, me pega! E ela sabe que ela não vai cair no chão. Quer dizer, ela tem certeza, eu que tenho que ficar esperto. Mas por quê? Deus, ele é um pai que fala assim, ó, confia em mim, vai. Então, muitas vezes nós precisamos ter coração de criança, simples. Sabe? Até às vezes, ser coração simples de criança de, por quê? Por quê? Filha, não pode fazer. Por quê? Porque filha... Sabe, às vezes você fala. Você não sabe mais o que falar, você fala qualquer coisa lá. Entendi. Às vezes Deus ele fala assim com a gente. E por último, abraça o novo. Sabe? Muitas vezes nós temos esse currículo gospel, né? Não, porque eu ministrei aqui, ministrei acolá, fiz curso assim, fiz curso assado, e eu cantei com fulano de tal, e eu expulsei tantos demônios, e o Zé Pilintra ele já correu 3 vezes de mim, e eu já dei uma rasteira na pombagira, e... Sabe? E daí? E nós precisamos ter o coração de Deus, o que é que o Senhor quer de novo? Qual é o lugar do céu que o Senhor quer fazer, me fazer acessar ainda em vida? Sabe? Para terminar, eu quero contar uma experiência que eu tive. E às vezes a gente acha que é demais. E uma vez a gente parou para fazer o exercício assim. Ouve aquilo que Deus fala a seu respeito. Você já parou para fazer esse exercício? E eu estava fazendo esse exercício. E às vezes, olha como é doido. Você para, você entende que Deus é um Deus amoroso e você faz assim, Deus, o que o Senhor pensa de mim? E Deus fala assim, você é fantástico, cara. Fantástico. Você é o melhor filho que eu tenho. Aí você fica, em nome de Jesus, toda a boca mentirosa, palavras de engano, e eu tava nessa parada, e Deus ele chegou para mim e falou assim para mim, não, Esdras, eu quero que você entenda uma coisa, eu te amo tanto, que as minhas palavras, elas são de extravagância sobre a sua vida, sabe? Você é o cara que vai dar certo na vida. Sério? Você é o filho que eu sempre desejei ter. Não. Às vezes parece piada. Mas é assim que ele olha, gente. Sabe? Pra gente terminar, eu queria que a gente fechasse mais uma vez os nossos olhos. E você ouvisse aquele que ele fala a seu respeito. Não é a respeito da igreja, não é a respeito da igreja, é a respeito de você, CPF. Deixa ele falar sobre o seu coração.
Nesse momento as mentiras estão caindo por terra. Porque Ele é um bom Pai. Existem corações sendo renovados no primeiro amor, sabe? Aquele dia que você falou, entra no meu coração, que nem aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas. Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos ter a oportunidade de sermos um odre novo, sabe? E se às vezes você se qualifica como odre velho, eu vou te dizer uma coisa, como é feito com odre velho. Quero que você fique de pé. O odre velho, ele não é jogado fora, ele é jogado dentro de um óleo, dentro de banho de água, e você continua com os seus olhos fechados. E ele começa a criar novamente as suas propriedades elásticas que ele precisa ter. Ou seja, se você é odre novo, feliz de você. Se você é odre velho, feliz de você também. Porque Deus, Ele está derramando a água sobre sua vida. A água é o Espírito Santo. Ou seja, não existe como você fugir desse amor. Vontade de Deus. Bem calmo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o seu amor é infinito sobre nossas vidas. Mais uma vez nós recebemos do teu grande amor. Espírito Santo, o Senhor que é o nosso ajudador, dilata e expande nossos espíritos para a gente poder entender perspectivas diferentes daquilo que o Senhor é capaz de fazer através das nossas vidas. O Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor deposita em nós o teu amor. Senhor, que a gente venha sair para essa semana cheios de convicção. Que a gente venha sair cheios de ousadia. Talvez simplesmente vivendo a filiação de quem o Senhor é para nós. Nos momentos de solitude, Senhor, faz uma visita especial para cada um de nós. Constrange os nossos corações. Enche-nos com a porção do teu amor. Porque é disso que as pessoas estão precisando. E nós temos encontrado. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta noite. O Senhor é fiel em todo tempo. Bondade me seguirá todos os dias. Senhor, que essa semana venha ser uma semana de vitória, de alegrias. Alegrias reais, não porque nós conquistamos coisas, mas é porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós te louvamos por essa noite, em nome de Jesus, e te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.